dando para ver certinho? Bom, pessoal, então, oficialmente boa tarde. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Simpósio Internacional de Linguagem, Ação e Reflexão. Quero agradecer também ao Demétrio e ao Pablo pela organização desse simpósio. E o tema de hoje, né, sobre o que eu vou falar, é a saliência social para a formação de leitores. A minha formação básica é em psicologia, tá? Mas eu estou concluindo o doutorado em teoria literária, né? Porque a literatura sempre foi uma área de muito interesse para mim. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu achei bastante interessante, né? Mas vocês vão ver que o trabalho aqui ele é um trabalho essencialmente de psicologia e como que a ciência psicológica pode nos ajudar a criar novos leitores, né? A criar pessoas, a desenvolver o hábito de leitura, principalmente entre pessoas mais jovens, né? Que não, é uma das janelas importantes no desenvolvimento humano para desenvolver esse hábito, que não quer dizer que no adulto não possa acontecer também, né? Mas geralmente, quanto mais jovem a pessoa for, mais fácil é para desenvolver e incentivar o hábito de leitura, né? Então, o objetivo, né, o método e o objetivo desse trabalho vai ser a proposição de um modelo teórico, né? Ele é um estudo de psicologia teórica, que visa fundir algumas evidências da literatura sobre formação, sobre hábitos de leitura, sobre os efeitos da literatura e sobre o desenvolvimento do adolescente, principalmente, né? Para que a gente consiga promover, né, estratégias que a gente chama baseadas em evidências, né, para que a realidade, né, o cenário brasileiro em relação à leitura se torne mais positivo, né, e mais digno até da gente como nação, enfim, como um país muito importante, né, no mundo, no cenário internacional e na América Latina, né. No entanto, eu trago, certamente todos, né, têm acesso, né, é um exame familiar a muitos que estão aqui, né, mas só para a gente realmente estar todo mundo na mesma página. São os dados do PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e que ele é organizado pela OCDE, né, e acontece de 2 em 2 anos. Por causa da pandemia, tiveram algumas alterações na data, então o PISA vai ter o PISA desse ano, 2025, aí certamente o resultado a gente vai saber no ano que vem. Mas a gente tem o resultado que a gente consegue se basear no PISA que aconteceu em 2022, que inicialmente era para ser em 2021, né? E nesse resultado de 2022, eles avaliam os estudantes de 15 anos, né, por volta de 15 anos, porque é uma idade mais ou menos padronizada no mundo inteiro daqueles estudantes que terminaram o ciclo básico de educação, né? Aqui no Brasil seria o relacionado ali ao primeiro ano, segundo ano do ensino médio, né? Geralmente o primeiro ano do ensino médio. Então ele avalia 3 domínios: leitura, matemática e ciência. Por óbvio que a gente vai concentrar aqui na leitura, e esses são alguns dos resultados, né, oficiais do PISA brasileiro, né? Então, em termos de leitura, existe a média internacional, né, que é de 476 pontos, e a gente ficou significativamente abaixo da média, tá? Claro que tem nações, né, piores, né, com resultados inferiores a esse, mas de qualquer forma não é um descompasso em relação ao nosso repertório cultural, em relação ao nosso desenvolvimento social, né? Porque nós ficamos até abaixo de muitos países da América Latina, né? E que muitas vezes têm estruturas econômicas e sociais mais desfavorecidas do que a nossa. Então, existe algum problema ou alguma a questão que com certeza também existe, também entra na conta, né, os incentivos, né, a facilidade de acesso à literatura, a própria formação básica dos professores e uma série de coisas, né? Então tem problemas estruturais, mas existem algumas coisas que a gente poderia de repente fazer de forma um pouco diferente para melhorar um pouco esse cenário, né?
Então, metade, né, desses estudantes de 15 a 16 anos não atingiu nem o nível médio, nível básico, né, de leitura em relação a outros países do mundo, e mesmo, igual eu falei, na comparação com países da América Latina, né? Então, isso é um problema, né? É uma dificuldade bastante demarcada em relação à leitura entre os brasileiros, né? Que se estende, obviamente, para o adulto também, né? Mas aí os dados sobre leitura no adulto, eles são menos padronizados, né? Mas certamente esses adolescentes, quando se tornarem adultos, também vão ter dificuldade, né? Vão ter menos interesse, né? Um hábito menor de leitura. Tá? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro referencial que eu quero me basear aqui é um dos trabalhos que fez uma grande divisão de águas, né, na psicologia da persuasão. O foco original do estudo era para lidar com o negacionismo científico, né, aquelas pessoas que se opõem à vacina, né, ou acreditam em teorias conspiratórias e coisas assim. Então, eles propuseram uma maneira de modificar ou de fazer com que as pessoas reduzam esse pensamento motivado, né? essa rejeição a determinadas coisas que tem uma relação direta com saúde pública, né? Uma vez que pessoas que, né, nutrem essas visões negativas em relação à vacina não se vacinam e colocam em risco a própria saúde e a saúde da sociedade como um todo também pelo efeito social da vacinação. Mas o objetivo, então, eles desenvolveram um método, né, que lida que promove campanhas, né, apesar do foco deles ter sido na rejeição à ciência. Esse método ele vem sendo utilizado para vários outros mecanismos, né, ou vários outros problemas sociais. E aí, na proposição aqui, eu coloco que isso poderia ser uma base, né, ou um alicerce teórico para a proposta que eu quero defender nesse momento. Então, eles propõem que a gente deve utilizar, por isso que chamaram persuasão jiu-jitsu, né, porque deriva da filosofia, da arte marcial, em que você usa a força do seu adversário contra ele mesmo, né? Então, é uma metáfora, né? Então, mas o que acontece? Esse tipo de persuasão, esse método persuasivo, ele visa identificar qual que é a raiz atitudinal da pessoa. Atitude, em psicologia, diz respeito à opinião, à visão de mundo sobre alguma coisa. Então, uma raiz atitudinal é em qual terreno, em qual base a pessoa está ancorada, tá? Ou ela está baseada para ter aquela visão para nutrir aquela visão de mundo. Isso aqui vai na contramão daquilo que sempre foi entendido nas campanhas de promoção de saúde, hábitos saudáveis ou até incentivos para comportamentos mais pró-sociais, que a gente trabalhava com aquela ideia de que a pessoa, se ela fosse meramente instruída sobre determinada causa, ela modificaria o comportamento dela. Então, e que baseia muitas das campanhas para incentivo à leitura, que é assim, se você entendeu os benefícios, né, da leitura, principalmente semânticos, né, para o desenvolvimento do vocabulário, para escrever textos melhores, para melhorar a criatividade, para coisas assim, você tendo em mente esses benefícios, vai modificar o seu hábito. Isso, na verdade, acaba não funcionando, né? Porque você não trabalha com a motivação da pessoa. Você parte do pressuposto que aquela pessoa tem uma certa limitação de conhecimento naquela área, divulga esse conhecimento para ela e espera que ela modifique o comportamento. E, na verdade, ela não modifica, né? Então, para que a gente consiga realmente incentivar e persuadir alguém a agir de uma forma um pouco diferente daquela que ela está agindo, não basta somente apresentar os benefícios disso. Tem que saber qual que é a raiz atitudinal dela naquele mecanismo, né? E aí a gente tem que entender a dinâmica do adolescente. Né? Então, esse aqui é um outro trabalho que tentou identificar o que interessa para o adolescente. Porque, de novo, existe uma iniciativa muito bem intencionada, né? Muito bem conduzida, mas que parece que, em termos de efetividade mais concreta, e o PISA é só um dos
uma das formas de avaliar isso, né, porque tem a comparação internacional, mas é algo que corriqueiramente a gente identifica, né, é a dificuldade das pessoas ou a resistência das pessoas em ler ou em desenvolver o hábito de leitura. Né? Então, quando se colocam essas informações desses benefícios, de novo, semânticos, que é óbvio que tem, quando a pessoa for ler, ela vai melhorar o vocabulário, ela vai se expressar melhor, ela vai escrever um texto mais coerente, ela vai escrever, né, ela vai ter esses benefícios estilísticos e semânticos daquilo ali. Mas no caso da criança e adolescente, que, principalmente aqui do adolescente, que é essa janela mais fértil para esse desenvolvimento do hábito, ele não é tão valorizado. O que importa para o adolescente são as questões sociais. O que o adolescente deseja, né, é ampliar as habilidades sociais dele, é conseguir fazer vínculos mais sólidos, é conseguir se relacionar de forma mais fluida com as pessoas, ampliar a rede de relacionamentos, né? Então, basicamente é isso que o trabalho aqui coloca, né? Que a adolescência, ela é um período em que o indivíduo está muito preocupado com esse repertório, o desenvolvimento do repertório social, né? E aí, a gente, quando vai da literatura, né, e muitos dos trabalhos, principalmente do Raymond Marr, que é professor da Universidade de York, juntamente com o Keith Oakley, né, eles desenvolveram todo um ramo de investigação mostrando que a leitura de ficção, ela não serve somente a esses benefícios linguísticos, ela também aprimora as habilidades sociais do indivíduo, por uma coisa chamada aprendizado parasocial. O que é aprendizado parasocial? É quando você consegue aprender com a ficção. Então, quando você vai ler uma obra que determinado personagem passa por um dilema, ou passa por algum tipo de pressão, ou problema, né, ou conflito, né, da obra, e aquele personagem vai desenvolver uma estratégia para lidar com aquele conflito. E essa estratégia vai colocar ele, vai dar para ele um desfecho positivo ou negativo. Então, quando você lê essa história... 5 minutos, tá? Hã? 5 minutos. 5 minutinhos, perfeito. Então, quando você entra em contato com essa obra, você acaba aprendendo com esse personagem e na sua vida concreta, você pode utilizar uma estratégia diferente que vai evitar que você tenha aquele mesmo desfecho dos personagens. Que é a lógica da moral da história, né? Que muitas vezes está colocado, mas principalmente em relação à literatura infantil, né? Mas todas as obras têm um aprendizado que você consegue tirar dele. E aí o Raymond Marr identificou que a frequência e a diversidade da leitura de ficção aprimora o repertório social dos indivíduos. Então, para além desses benefícios semânticos. E aí aqui eu trago o conceito de saliência. O que é o conceito de saliência de um estímulo? Saliência é tornar ele em evidência, é tornar ele mais sob o holofote, certo? Então, o que acontece, né? O resultado da proposta, né, aqui é primeiro identificar, ou para você fomentar esse hábito de leitura nas pessoas, você identificar a raiz atitudinal, que no caso dos adolescentes é esse aprimoramento social. Na hora de desenvolver uma campanha de persuasão do hábito de leitura, dá saliência para os efeitos sociais da leitura, o aprimoramento da cognição social, das habilidades sociais, do aprendizado parasocial, porque daí com isso você consegue aumentar o poder persuasivo daquela campanha. Tá? Então, as considerações, né, as campanhas de promoção do hábito de leitura devem ser mais persuasivas, porque isso vai influenciar. E veja, não é o objetivo melhorar um ranking nacional. Aquilo ali é só um diagnóstico, né? Não é para você tirar uma nota melhor, igual no estudo normal, não é mas é porque aquele resultado ele realmente mostra um descompasso social sério, né? E que tem várias implicações para a vida das pessoas. Então, se você tornar uma campanha mais persuasiva, né, você vai ter um hábito melhor, né? Essa persuasão ela deve agir sobre a raiz atitudinal do indivíduo, não apenas a nível de conhecimento ou informações diversificadas demais, né? A raiz atitudinal do adolescente ele é o aprimoramento das habilidades sociais. Então, como existe toda uma literatura mostrando os benefícios sociais da literatura, né? Se você tornar eles mais salientes ou dar mais destaque a eles no discurso público, tá?
você vai melhorar o seu poder de persuasivo daquela campanha. E aí, obviamente, todos aqueles outros benefícios, como já coloquei, os benefícios semânticos da leitura, eles vão vir por tabela, né? Eles vão vir de forma indireta. Mas o foco desse adolescente vai ser: vou ler aquela obra porque aquela obra vai melhorar o meu repertório de relacionamento, vai melhorar a capacidade que eu terei de me relacionar bem com as outras pessoas, né? E, por fim, bem rapidinho mesmo, eu quero colocar aqui um caso, né, que nós estamos tentando, fizemos, né, no semestre passado. Eu sou coordenador do curso de psicologia da Uniandrade, né, e eu fiz uma parceria com a biblioteca universitária, até a Andréia está aqui assistindo a gente, né, quero agradecer a Andréia, e nós iniciamos no semestre passado um projeto de campo de estágio para os alunos e extensão universitária, que é justamente um clube de leitura, mas um clube de leitura com essa saliência social. Então, os participantes, eles leem a obra. No semestre passado eles leram Flores para Algernon, né? Mas não e discutiu uma vez por semana, mas essa discussão era tentando justamente extrair os elementos sociais daquela obra. Como que os dilemas daquele personagem conseguem fazer com que você reflita melhor sobre a sua realidade, e ao refletir sobre a sua realidade você tenha comportamentos mais adaptativos, né? Então, esse que é o projeto Leitura e Cognição Social. Nós, inclusive, recebemos, né, mandamos para o Raymond Mar. Ele ficou muito gratificante, porque é uma aplicação prática da teoria dele, né? E ele mandou uma mensagem de incentivo para a gente. E nesse semestre nós estamos trabalhando com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Uma parceria que nós fizemos com a professora Verônica. A professora Verônica é a coordenadora do doutorado, né, e do mestrado em Teoria Literária da faculdade. E aí ela gentilmente participou também, fazendo uma aula magna, falando sobre uma perspectiva mais inovadora, né, sobre a obra do Machado de Assis, né? E aí foi dado início ao projeto na semana retrasada. Semana passada foi Páscoa, né? E agora no próximo sábado nós vamos ter o segundo encontro. É um projeto gratuito, né? É voluntário, que os alunos desenvolvem, mas que é uma iniciativa pequena, porque a gente consegue pegar um grupo pequeno de pessoas, né? Mas que eu trouxe esse caso somente para incentivar que outras pessoas, né, em outras instituições e outras, também desenvolvam atividades nesse sentido, em que você torna mais saliente os efeitos sociais da leitura de ficção, com esse objetivo de melhorar ou de ampliar o hábito de leitura. Então, com isso, eu agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado.